realismo mágico. Este é o termo que pode definir a atmosfera, os movimentos e os fatos que envolvem o médium. Por exemplo, não é o Chico que tem falado aqui. É Emmanuel. Emmanuel, o espírito guia. Amigo de muitas encarnações, que teria sido o senador romano Públio Lentulus. Os espíritas estão certos disso. E o próprio Chico admite que reproduz automaticamente a inspiração desse espírito superior, de alta hierarquia no mundo dos invisíveis. É o que o nosso Emmanuel nos inspira, nos recomenda dizer. Esperamos que Deus nos ajude para que estejamos com a paciência, tanto quanto a paciência de Deus está permanentemente conosco. Nas recordações de Chico Xavier, o primeiro encontro com Emmanuel, quando o médium completou 21 anos, é uma página digna da mitologia grega. Todos os ingredientes estavam reunidos. Uma paisagem belíssima, a do açude da cidade de Pedro Leopoldo, de águas ainda límpidas na época. Um momento de concentração, pois era ali que Chico se reunia com pessoas modestas da cidade para rezar aos domingos. E o milagre da visão do espírito, vestido em trajes sacerdotais e mostrando um semblante venerável. Você está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Perguntou Emmanuel a Chico. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, garantiu Emmanuel. Mas para isso, é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Perguntou Chico. Perfeitamente. Desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. E qual é o primeiro? Quis saber o médium. Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Emmanuel, na verdade, estava com ele há muito tempo, protegendo-o como um anjo da guarda. A ele é atribuída a autoria dos textos mais profundos de Chico Xavier. A primeira vez que ele viu Emmanuel de perto, 4 anos depois que ele recebeu psicograficamente, ele Emmanuel pediu ao Chico que queimasse aquele volume de psicografia. Logo depois que Emmanuel assumiu a liderança, a polêmica sobre Chico Xavier aumentou. Depois de muitas discussões entre espiritualistas e materialistas sobre o aspecto puramente paranormal de Chico Xavier, as dúvidas permanecem as mesmas. Essas discussões vêm há mais de 50 anos. Todos esbarram num ponto fundamental. Como ele consegue citar, para as famílias que o procuram, nomes de parentes mortos, dos quais ele não poderia ter conhecimento? Como ele consegue reproduzir obras de mortos geniais? Alguns que não admitem o espiritismo tentam explicá-lo assim. Chico Xavier tem o dom de ler o consciente, o subconsciente e até o inconsciente das pessoas. No mais, ele é um gênio da imitação. Uma posição equilibrada, no entanto, levará à conclusão de que imitação tem limite, mesmo para gênios. E afirmar que ele lê tão profundamente a complexa intimidade dos seres humanos é dar-lhe um poder maior do que ele próprio admite possuir. É transformá-lo num Deus. A verdade é que não é possível decifrá-lo cientificamente, com o conhecimento atual da humanidade. A discussão vira um problema de fé. Há os espíritas, para quem os fenômenos são normais, e há os que não aceitam, mas também não explicam. A hipótese da sua loucura, uma espécie de paranoia ainda não catalogada oficialmente, esbarra nos mesmos problemas. O médium nunca se opôs à pesquisa dos fenômenos que lhe ocorrem. Por outro lado, os pesquisadores não tiveram outra saída. Ou ficavam sem resposta, ou aceitavam a versão espírita. Aqui está o resultado de uma dessas pesquisas. O eletroencefalograma
mostra o exato momento em que o médium entra em transe, ou, na linguagem espírita, recebe uma entidade comunicante, como Emmanuel. Pelos conhecimentos atuais da neurologia, Chico Xavier seria diagnosticado como um epilético. O problema é que o médium mineiro jamais apresentou, em toda a sua vida, sintomas de epilepsia. A pesquisa não seguiu adiante. Estamos em agosto de 1951. Chico recebe, em Pedro Leopoldo, uma visita importante. É Pietro Ubaldi, filósofo espiritualista italiano, autor de um livro famoso, A Grande Síntese, e que possui milhões de adeptos no mundo inteiro. A fama do médium mineiro já havia chegado à Europa, e Ubaldi quis conhecê-lo pessoalmente. O professor Ubaldi iria assustar-se muito nesse dia. Em transe, como sempre, Chico Xavier diz ao professor que o está vendo diante do túmulo de São Francisco de Assis. O professor, perplexo, confirma. Realmente, antes da viagem ao Brasil, visitara o túmulo do santo. Logo depois, Chico Xavier revela que ali, naquele recinto, está presente uma entidade espiritual de nome Lavínia e que se diz mãe do professor Ubaldi. Chama-o carinhosamente de Mio Garofanino, que significa em português, meu pequeno cravo. O professor, comovido, confirma tudo.